Olá pessoal, quem fala aqui é Gabriel Paciornik, direto de Israel. Eu vou tentar colocar um pouco em ordem as informações a respeito dessa última semana e das previsões do que vai acontecer nas semanas seguintes, e mês e ano. O que houve na quarta-feira foi que quarta-feira era o deadline do Bibi para entregar para o presidente a sua lista de governo. E ele não conseguiu fechar uma lista que tem que ter pelo menos 61 membros do parlamento, porque o Lieberman desistiu, ele não aceitou as condições impostas pelos partidos ortodoxos que faziam parte da coalizão e houve uma grande briga. Por que isso aconteceu? Ninguém sabe exatamente. Com certeza não foi por causa da tal da lei do serviço de exército dos ortodoxos, que é isso que ele botou em pauta. Como é que eu sei que não foi isso? Porque essa lei já teve em pauta tantas e tantas outras vezes, já se falou a respeito do assunto e o Lieberman não tinha problema nenhum com o atual texto da lei. E além disso, isso aqui nem sequer é o grande filão dele, não é o assunto pelo qual os eleitores dele se identificam com partidos. Eles têm muito mais problema com questão de casamento civil e de conversão para o judaísmo, porque eles não são aceitos como judeus porque vieram da Rússia e da ex-União Soviética. Então isso tudo muita bobagem. Ninguém sabe exatamente por que é que ele insistiu nesse aspecto. Pode ser que ele tenha procurado alguma coisa que seja um consenso nacional para brigar com o Bibi e disso fazer cair o governo. Talvez tenha sido esse o plano desde o princípio. A gente não faz a menor ideia porque não existe maneira de ver o que ele vai fazer agora. Grandes vencedores e grandes perdedores. O grande perdedor foi o Bibi. Ele agora vai ser indiciado por corrupção em 3 casos e mais um que vai começar a ser investigado agora. São casos muito sérios e existe bastante informação, existe bastante evidência contra ele e ele está apavorado, ele está tentando se escapar dessa. A campanha toda, ele disse que não era esse o objetivo dele, não era se escapar e não fazer uma lei que pudesse fazer ele se tornar inapto a ser julgado, mas isso não aconteceu, ele caiu e agora não tem governo e não tem como aprovar uma lei dessas. Dia 17 de setembro vai ser as eleições. 2 semanas depois disso, é o indiciamento pós-audiência dele, e então ninguém tem muita noção de como é que as coisas vão se resolver nesse caso. Nós temos vários blocos políticos em Israel e é uma confusão muito grande, porque um não senta com o outro não senta com um. Antigamente você tinha ortodoxos que se sentavam com os partidos de esquerda sem nenhum problema, por exemplo, quando o Rabin foi primeiro-ministro. Isso não acontecerá mais, por vários motivos dentro dos grupos ortodoxos. Nós temos a direita nacionalista, que não se senta, normalmente não se sente confortável em sentar junto com os ortodoxos. Por exemplo, o Lieberman. Nós temos a direita e nós temos o centro e a esquerda e os partidos árabes, e cada um deles tem o seu nicho e cada um deles se senta ou não se senta contra as pessoas, e você tem que ser um verdadeiro mago para conseguir fechar 61 cadeiras da Knesset. Segundo as últimas pesquisas, eu vi umas 3 ou 4 e nenhuma delas talvez nenhuma delas só o primeiro-ministro conseguiria fechar, um primeiro-ministro do Likud conseguiria fechar um governo com 61 cadeiras. Todas as outras é a mesma briga que teve agora. E provavelmente vai ser essa a estratégia agora dos partidos. Vai ser conseguir juntar todos os pequenos e médios partidos, se juntarem para formarem blocos mais visíveis e com melhor posicionamento dentro do público e com melhor força de negociação depois que forem eleitos para conseguir cargos e para poder fazer parte do governo. E mesmo porque eles não têm dinheiro nenhum, eles acabaram de sair de uma campanha política muito difícil, muito dura, e isso agora vai ter que ser resolvido. O Bibi vai lidar com a campanha política dele agora
sob a possibilidade de ser indiciado. Não se sabe exatamente como que essa coisa vai ser levada. É possível que haja algum tipo de acordo que ele vai fazer, mas eu só ouvi de cá e de lá, não existe nenhuma informação muito clara a respeito disso. E é isso. As eleições vão ser no dia 17 de setembro. 17 de setembro, 2 semanas depois, o Bibi vai ter que se apresentar à justiça. O Bibi não, os advogados dele para fazer audiência. E o que será? Ninguém sabe. Vai ser uma campanha muito difícil, vai ser uma campanha muito suja, muito mais suja do que a gente viu até agora. E o item principal vai ser a questão do indiciamento do Bibi, e ao contrário, o Bibi vai tacar terror em todo mundo de que um governo de centro seria catastrófico para Israel. Muito boa sorte para todos nós. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau.